Então vamos reler o texto. Filipenses 4, de 6 a 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e o nosso desejo profundo é que ela faça diferença na nossa vida nesta manhã e que possa confrontar a nossa existência, que possa confrontar nosso estilo de vida, que possa confrontar nossos pensamentos e levar a cada um de nós a adequarmos a nossa vida à vontade do Senhor expressa nesse texto. Que o Seu Espírito nos ajude nisso. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar sobre a paz de Deus nos nossos corações. Não a paz aí fora, nos relacionamentos, isso tudo é importante também. Mas quero falar uma paz interior que brota do nosso ser mais profundo, que toma o nosso coração e que muda a nossa maneira de ser e estar na vida. Eu gostaria de falar sobre uma altura em que a Natália, minha filha mais velha, tinha um exame, e ela não se importa que eu fale sobre isso, eu já falei algumas vezes. Faz já alguns anos, ela tinha um exame escolar e ela não estava em paz. Antes, naquela semana que antecedia o exame escolar, ela não estava em paz. Ela estava bastante preocupada, ansiosa, pronto, é a palavra, com aquele exame. Ela estava a estudar, mas não conseguia nem se concentrar muito bem, porque estava preocupada, porque não ia conseguir. Era esse o pensamento dela. O professor queria prejudicar os alunos, então ele ia fazer uma prova, um teste muito difícil, e coisas desse tipo estavam na mente dela, e ela não estava em paz, e também não nos deixava em paz. Não conseguia estudar muito bem, não se focava em Deus, claro, ela, na soberania de Deus e na bondade de Deus, em qualquer situação, com a cabeça, como eu já disse, cheia de pensamentos negativos. E vale aqui uma observação. Quando estamos em situações difíceis, a nossa imaginação é fértil para imaginar coisas negativas, e problemas são aumentados, tomam uma dimensão muito maior do que na realidade eles são ou serão. Mas nossa mente é assim. Então ela estava bastante ansiosa com a situação. Estávamos a tentar falar com ela, a orar com ela e etc., mas a ansiedade, de certa forma, tinha tomado conta dela. Eu não vou passar, não vou conseguir, e depois vai me prejudicar no futuro, eu não vou conseguir fazer o curso. Bom, uma série de coisas assim. E ansiosa, estava ansiosa. E esse texto começa a falar assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E nesse texto nós poderíamos falar sobre ansiedade de várias maneiras, mas ansiedade é também um pensamento errado. Mas vamos aprofundar isso já já. E no caso, a Natália estava com pensamentos errados, negativos, e maiores do que o problema de facto era. Mas ela também estava com o coração pesado, angustiado, estava triste, estava com medo, certo? Por causa dos pensamentos errados, as suas emoções reagiram na mesma intensidade, na mesma proporção, na mesma linha. Então, não só a mente dela estava ocupada com
pensamentos negativos, como seu coração também começou a ficar com emoções negativas, com bastante angústia, com o que poderia acontecer. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a ansiedade também é um sentimento errado. Começa com um pensamento errado, mas acaba por se desdobrar e ser também um sentimento errado. E o texto fala sobre isso, de coração e de mente. Ele fala tanto do raciocínio quanto das emoções. Um pregador inglês famoso, que alguns de vocês, ou a maioria de vocês deve conhecer, Charles Spurgeon, disse que a nossa ansiedade não livra o amanhã dos seus problemas, mas apenas esvazia o hoje da sua energia. Porque nós nos ocupamos tanto com o que vai acontecer amanhã, e na maioria dos casos nunca acontece da forma que nós pensamos, tão negativamente. Nos ocupamos tanto com isso que não vivemos o hoje, não aproveitamos o hoje, não temos energia para desfrutar da vida que Deus nos dá hoje. Por quê? Porque estamos excessivamente preocupados com amanhã. A preocupação é natural do ser humano, mas a ansiedade já é uma preocupação excessiva que já interfere na nossa existência. E, às vezes, ainda carregamos o passado, coisas do passado não resolvidas, nos preocupamos com o futuro e não sobra nada para vivermos o hoje. Então, e Jesus disse, lá em Lucas 12, eu vou tentar abrir minha Bíblia aqui, em Lucas 12, Jesus disse, lá em Lucas 12, 25 e 26, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Jesus está a dizer que não vale a pena essa preocupação excessiva, essa ansiedade, porque não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Vai tirar a nossa paz, vai tirar a nossa paz, às vezes até a paz das pessoas que estão à nossa volta. É algo destrutivo que afeta a nossa existência emocional, psicológica, às vezes até com consequências físicas, dor de estômago, úlceras, etc., problemas de tensão alta, enfim, depende. E até a nossa condição espiritual é afetada. E não resolve absolutamente nada. Então Jesus está a falar, para quê? Calma. Não. Preocupação é algo natural às pessoas que são responsáveis. Mas ela tem que ter limites. Ela não pode nos dominar e transformar-se nessa preocupação excessiva que é a ansiedade. Porque não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada. E no caso da Natália, depois chegou o dia do exame, ela foi fazer o exame, o teste. Quando ela chegou em casa, eu falei, então, como é que foi? Foi fácil, o professor colaborou, está tudo certo, já passei. Então, todo aquele pensamento não aconteceu, porque nós imaginamos além da realidade. Nós somos com muita facilidade fazemos isso. Então, não resolve nada, e a maioria das coisas que nós nos preocupamos acabam por não acontecer. Então, diante da ansiedade, e veja bem, eu falei da Natália, mas nós todos somos assim. Nós todos somos assim. Temos muitas razões para nos preocuparmos, e nos preocuparmos em excesso, e que nos levam à ansiedade. Então, muitas vezes estamos ansiosos, e isso perturba a nossa existência, perturba a nossa vida, o nosso convívio, o nosso relacionamento com Deus, a nossa saúde, e não resolve absolutamente nada. Nós somos assim. Nós somos assim. Quantas vezes acordamos no meio da noite com aqueles pensamentos, com um assunto que lembramos, um assunto importante, um problema, uma dificuldade, e os pensamentos já voam, não, vou perder a casa, não vou conseguir, vou morrer, porque esse exame que eu fiz, esse exame de saúde vai dar problemas. Nós somos assim, nós aumentamos as coisas e ficamos ansiosos e não resolve absolutamente nada. Mas, sabendo que nós somos assim, a Bíblia
nos dá algumas orientações em como lidar com a ansiedade para ter essa paz. Para ter essa paz. É por isso que Paulo, no versículo 6, da prisão, ele tinha razões para estar ansioso, porque ele não sabia quanto tempo ainda ele ficaria vivo, ele tinha uma noção de que ele morreria, de que ele seria condenado à morte, tinha uma noção disso, mas mesmo assim ele tem autoridade para falar, olha, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. E ele ordena, não andem ansiosos por coisa alguma, né? Algumas coisas sim, outras coisas não. Não, por coisa alguma. E no versículo 7, então, ele acrescenta, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará. Então, esta paz primeiro vem de Deus, é a paz de Deus, versículo 7 diz. Ela vem de Deus, não é uma paz que é fabricada por algum artifício humano. E está acima das nossas elaborações mentais. Ela excede o entendimento. É uma paz que nós recebemos do Senhor, que é inexplicável, mesmo no meio das situações difíceis, situações complicadas, essa paz inunda o nosso ser. E às vezes até perguntamos, como é possível esta pessoa estar com tanta paz no meio da situação tão difícil que ela está a passar ou está a viver pessoalmente ou na família, etc. Essa paz elimina a ansiedade, que nos faz tão mal e não resolve nada. E esta paz guarda, protege. Aqui a linguagem é como de um soldado que protege a nossa mente e o nosso coração, o nosso raciocínio e as nossas emoções. Porque a ansiedade nos leva a pensar errado e a sentir errado. Então a paz de Deus nos ajuda a pensar certo e a sentir certo. Jesus, lá em João 14, 27, disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nem tenham medo. Então Jesus nos dá essa paz. É Ele que nos dá essa paz. E é essa paz que nos ajuda a vencer a ansiedade. Agora, esse texto nos dá algumas dicas para experimentarmos esta paz. Porque essa é uma pergunta óbvia, né? Todos nós, em maior ou menor escala, temos preocupações, temos uma tendência maior ou menor para a ansiedade. Todos nós estamos sujeitos, porque a vida está cheia de problemas, dificuldades e preocupações. Não podemos fugir. Mas como experimentar esta paz? Então vamos ver algumas dicas, algumas boas informações que esse texto nos dá. A primeira orientação de Paulo para experimentarmos essa paz que excede, que está acima da nossa compreensão, está no versículo 6. Em tudo, pela oração e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, primeiro aspecto para experimentarmos a paz diante dos problemas e dificuldades é pela oração e súplicas. Oração e súplicas. E na oração nós entregamos as situações, as dificuldades que estão além do nosso alcance ao Senhor. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, é verdade. Mas aquilo que não está ao nosso alcance, que está fora do alcance humano, nós entregamos ao Senhor e descansamos. Confiamos que Ele sabe o que faz e quando faz. E ficamos em paz. Está nas mãos do Senhor. Este assunto eu entrego a Deus. E Pedro nos lembra que Deus cuida. Por isso que Pedro diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Então é entregar, é lançar, é atirar para o Senhor a nossa ansiedade. Por quê? Porque nós confiamos que Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Ele está no cuidado, Ele está a cuidar de mim e de ti em qualquer situação. Ainda que não percebamos, Ele continua a cuidar. Ele continua a trabalhar. Ele tem sempre um propósito. Tudo contribui para o nosso bem. Ele sabe o que faz. Nós vamos crescer na situação. Às vezes não percebemos o que está a se passar, mas Deus está a trabalhar na nossa vida.
Às vezes a situação difícil nos ajuda a crescer, a chegarmos mais perto dele. Ele sabe. Ou nós confiamos nisso, ou, ou não. Então Deus é soberano. E, claro, às vezes perdemos a paz por causa de pecado. Então a nossa oração tem que ser uma oração de confissão. De falar, Senhor, eu reconheço que eu perdi a paz por causa do meu pecado. Eu errei. E confessamos o pecado a Deus, reconhecemos o nosso erro e nos propomos, com a ajuda do Senhor e se calhar até dos outros, a não cometermos mais o mesmo pecado. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, que quer nos devolver a paz que às vezes perdemos por causa do nosso próprio pecado. Então, primeiro ponto, para experimentarmos essa paz que vem do alto, é oração. É entregar os assuntos ao Senhor. Às vezes nós queremos resolver da nossa maneira, mas Paulo está dizendo, olha, entrega ao Senhor, é Ele que vai fazer o melhor. Não somos nós que temos a melhor solução, é Deus que tem a melhor solução. Não é o nosso tempo que importa, é o tempo de Deus que importa, Ele sabe. Ele sabe o timing adequado para responder. E lá em Efésios, Paulo ainda nos ensina que Ele é poderoso para nos responder muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para isso. Ele pode, Ele tem poder. E nós já cantamos isso aqui hoje, a primeira música. Deus é um Deus majestoso e poderoso. Vamos confiar que Ele sabe o que faz. E uma outra certeza que nós temos pela Bíblia é que Ele sempre responde às nossas orações. Sempre responde às nossas orações. Claro, Ele vai responder às orações de acordo com o que Ele considera que é o melhor para nós, naquela situação e naquele momento. E não conforme nós queremos, certo? Então, Ele pode falar um sim, pode falar um não, pode falar espere, pode falar, olha, cresça nessa situação. Mas Ele sempre está atento àquilo que nós passamos e confiamos a Ele. Então, quando entregamos a Ele, podemos ficar em paz, porque Ele vai cuidar. Alguma coisa Ele vai fazer quando Ele quiser. E certamente essa coisa será o melhor para a minha vida e para a tua vida. Alguém pode ler Mateus 7, de 7 a 11? Eu vou pedir ao Pedro, que está de férias, para que possa fazer essa leitura, Pedro, por favor. Mateus 7, de 7 a 11. Obrigado, Pedro. Então está aí. Está claro que Deus tem prazer, como um pai bom que é, em nos dar o melhor. Mas o melhor é de acordo com a vontade dele. Claro, Ele nos ama e tem sempre o melhor para nós. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E a resposta dele vai ser de acordo com a sabedoria e o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Eu ia sugerir que nós pudéssemos ter agora um tempo silencioso, pessoal, de oração. Há alguma preocupação, alguma ansiedade? Vamos entregar ao Senhor agora. Vamos exercer a fé e falar, Senhor, olha, eu entrego esse assunto, entrego esse problema. Se houver pecado, confessa o pecado. Fala, Senhor, eu reconheço o meu pecado, sei que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ajuda-me a não pecar mais, porque isso tira a paz. E a paz de Deus começa a inundar o nosso coração à medida que nós entregamos e confiamos assuntos a Ele. Esse é o primeiro passo, a oração e súplicas. E vamos aproveitar e vamos interceder também, mais uma vez, nesse exato momento, vamos entregar a situação da família da Ana Cristina, pedir que Deus continue a consolar
a Ana Cristina, os seus familiares, e abençoar aquela família nesse momento de luto. E vamos orar pela Andrea, pelo Miguel e pela Leandra, e entregar esse assunto ao Senhor e pedir que Deus faça mesmo o milagre. Além de entregar outras preocupações que nós temos, pessoais ou de pessoas que conhecemos. Então, alguns minutos breves, oração silenciosa, individual. Senhor, entregamos com fé as nossas preocupações ao Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um aqui. E sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama e que tem o melhor para nós. Então queremos descansar e experimentar a paz do Senhor nos nossos corações. Ao mesmo tempo, pedimos pela Ana Cristina e sua família, consolo e a bênção do Senhor. E mais uma vez clamamos pela Andrea, clamamos mesmo um milagre, e clamamos que o Senhor renove as forças do Miguel e da Leandra, e que eles também possam experimentar a paz do Senhor na situação em que eles estão a viver agora. Em nome de Jesus. Amém. Bom, uma outra sugestão que Paulo dá para experimentarmos a paz, uma outra orientação é que tenhamos uma vida de gratidão. E no versículo 6 ele diz que devemos fazer os pedidos a Deus, as orações e súplicas, mas também exercer ações de graças. Se nós lermos, por exemplo, Salmos 118, 29, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E há outros textos que poderíamos ler, mas não vamos fazê-lo agora, em que o povo de Deus é chamado a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque o amor dele é constante, não muda. E é interessante que quando nós damos graças ao Senhor, nós estamos a lembrar daquilo que Ele já fez por nós. E se Ele foi fiel no passado, Ele vai continuar a ser fiel hoje. Se Ele fez no passado, Ele vai continuar a fazer hoje. Então, isso nos dá paz, nos dá tranquilidade. Ora, Deus já respondeu tantas orações no passado, por que Ele não vai responder hoje? Isso a mim dá paz. Acho que todos nós aqui poderíamos lembrar de situações em que Deus nos abençoou, em que Deus respondeu a oração, em que Deus interveio num momento de dificuldade específico, um milagre que o Senhor fez. Acho que todos nós aqui já experimentamos isso, no nosso relacionamento com Deus. Ora, se Ele já fez, Ele vai continuar a fazer. Tivemos situações difíceis, passamos, crescemos, aprendemos, e vamos continuar. Deus continua a trabalhar na nossa vida. Deus é o mesmo. Ele continua fiel, Ele não muda. O amor dele é constante. Mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel. E continua a querer trabalhar na minha e na tua vida. Então, essa atitude de gratidão é reconhecer que Deus é bom o tempo todo. Ele não muda. E Ele operou no passado e vai continuar a operar no presente. E o futuro está nas mãos dele, sem dúvida. Sem dúvida. Então, alguém aqui gostaria de agradecer a Deus por uma coisa, um assunto, assim, uma bênção do passado? Alguém gostaria de falar, olha, Deus fez isso na minha vida? Só expressar a gratidão. Ou não temos o coração grato a Deus?
Só o facto dele nos salvar, já na cruz em Cristo Jesus, esse é o motivo maior de gratidão do nosso coração. Mas diz. É isso mesmo. Deus opera. Todos nós temos uma história de intervenção divina na nossa vida. Todos nós temos. E podemos ter o coração grato a Deus, mesmo no meio das dificuldades. Quando aquela situação está difícil, a recomendação de Paulo é: ora, apresente o pedido a Deus, mas apresente ações de graças. Porque o Deus que agiu no passado é o Deus que vai agir no presente e, se necessário, também no futuro. Essa é a garantia que nós temos. Então, um coração grato a Deus, porque Ele está interessado na nossa vida. Ele age em todas as circunstâncias para o nosso bem. Podemos agradecer por tudo, inclusive pela situação difícil que estamos a passar. Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço por essa situação difícil. O Senhor sabe, um dia eu vou entender, mas eu sou grato ao Senhor, porque minha vida está nas tuas mãos. Outra recomendação de Paulo é para controlar os pensamentos. Para controlar os pensamentos. Versículo 8. Do texto de Filipenses 4, que nós lemos, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, Paulo está a dizer que, no meio das circunstâncias difíceis, a nossa mente foge e imagina coisas negativas ainda maiores do que elas poderiam ser. Tudo que nós podemos pensar, como eu falei da Natália, eu não vou conseguir, não vou passar, o professor vai me prejudicar, eu não vou concluir o curso, e por aí afora. E nas nossas situações, nossa cabeça também anda assim. Nós acordamos no meio da noite com pensamentos negativos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: filtra esses pensamentos com a bondade e o amor de Deus expressos na sua palavra. Filtra esses pensamentos, porque esses pensamentos dão a entender que Deus não é bom, que Deus não nos ama. Não, Deus está no controle, que Deus não é soberano. Deus está no controle, Ele é soberano. Ele está acima do professor, está acima da doença, está acima do médico, está acima de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Então, filtra esses pensamentos. E a confiança que Ele sempre tem o melhor para nós, ainda que nós não compreendamos. Vamos reforçar essa confiança. Vamos mudar o pensamento para algo que Paulo aqui sugere, que seja nobre, que seja útil, que seja frutífero, que traga louvor, que seja excelente, que seja de boa fama. Vamos afugentar os pensamentos negativos da nossa cabeça. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, nada disso. Só estou falando que ansiedade eu volto ao começo, pensamentos errados e sentimentos errados. Paulo está a falar, vamos voltar a ter pensamentos corretos, de acordo com a palavra de Deus, e isso vai influenciar os nossos sentimentos, vai tirar a angústia e vai devolver a paz, que é a promessa que Paulo diz aqui. Olha, a paz de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração. Para quê? Para que tenhamos o pensamento correto e a emoção correta. Ainda que a gente esteja cheio de perguntas, de dúvidas, com pressa, com autocomiseração e etc., vamos filtrar os pensamentos que se alojam na nossa cabeça. Vamos mudar esses pensamentos e vamos escolher textos da palavra de Deus que nos alimentem melhor a nossa fé, sabendo que tudo contribui para o nosso bem. Que Deus tem o melhor para nós. Jeremias 29, 11 e 12, o que diz lá? Que Deus, os planos do Senhor para nós são pensamentos de paz, para nos dar um futuro, para nos dar o melhor. Deus não pensa o mal para ninguém. Deus quer o melhor para nós, sempre, em qualquer situação. É verdade, o mundo está cheio de problemas, vivemos num mundo imperfeito, o pecado está aí, então temos problemas para enfrentar.
Mas nunca foi o plano de Deus que vivêssemos, né, dessa situação. Os pensamentos dele são bons para nós. O plano de Deus para nós é o melhor. E ele já demonstrou isso lá na cruz, porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, acho que cabe avaliarmos o que tem ocupado a nossa mente. Isso tira a nossa paz. Então, Paulo está a dar uma excelente sugestão aqui. Quer experimentar a paz? Primeiro, ore. Tenha um coração grato e vê lá o que passa na tua cabeça, porque isso vai influenciar toda a tua vida. Filtra isso com a palavra de Deus e com a bondade e com o amor do Senhor. E, finalmente, a última recomendação de Paulo para experimentarmos essa paz que ultrapassa a nossa compreensão está lá no versículo 9, a parte A. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ou seja, para experimentarmos a paz que vem de Deus, temos que ser praticantes da palavra. Não adianta sermos apenas ouvintes. Temos que colocar em prática. Porque dá paz saber, olha, eu fiz aquilo que está na Bíblia, então estou em paz. Eu fiz aquilo que agrada a Deus, então estou em paz. Estou em paz. Por que nós não experimentamos paz? Porque quando desobedecemos a Deus, perdemos a paz, é claro, é claro. Pecamos, ficamos com a vida tumultuada, criamos problemas. A maioria das minhas preocupações são exatamente essas. Claro, todos nós temos preocupações diversas, mas algumas são provocadas por nossa própria atitude rebelde, de não obedecer a palavra de Deus. Isso tumultua a nossa vida. Então, Paulo fala, quer experimentar essa paz? Então, observa a palavra de Deus. Faz o que é agradável a Deus. E aí, vocês podem experimentar essa paz. E vocês viram o meu exemplo. Então, sigam o meu exemplo. Ainda que haja sofrimento, e Paulo estava preso, ainda que haja sofrimento, mas a paz vai estar mesmo no meio do sofrimento. Mesmo no meio do sofrimento. É uma paz sobrenatural, inexplicável, que inunda o nosso ser de dentro para fora e muda a nossa vida. Então, para terminar, só relembrar. Entregar as ansiedades ao Senhor. Não andeis ansiosos. Essa é a ordem de Paulo. Não andem ansiosos, certo? E experimentem a paz que vem do Senhor. E a forma de experimentar essa paz, de acordo com esse texto, é, primeiro, entregar tudo a Ele em oração. Então, temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida de oração. E aí, se calhar, às vezes não temos paz porque não oramos. Não confiamos as coisas a Ele. Segunda, ter uma atitude de gratidão. E à medida que expressamos a gratidão a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós na cruz e tem feito ao longo da vida, isso nos dá segurança de que Ele vai continuar a agir e isso também nos enche de paz. Então, contar as bênçãos faz parte. Dar os testemunhos é exercer essa gratidão. Controla os pensamentos, no sentido de que a bondade e o amor do Senhor expressos na sua palavra filtrem tudo aquilo que passa pela sua cabeça e seja praticante da palavra. Ser um praticante da palavra. Obedeça ao Senhor. Então precisamos ter uma vida na palavra, certo? Precisamos conhecer a palavra e vivê-la. Aí sim podemos experimentar essa paz de Deus que vai eliminar a ansiedade e a preocupação excessiva da nossa vida. E mesmo nas maiores dificuldades, nós vamos estar tranquilos, seguros e confiantes em Deus, que nos dá essa paz. E o final do texto diz assim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, não só teremos a paz de Deus no nosso coração, mas o Deus da paz estará com vocês. Podemos contar com a presença de Deus em toda e qualquer situação. Ele está sempre conosco, pronto para ajudar.
e para nos dar essa paz. Que assim seja. Vamos orar?